Cada vez mais as marcas têm recorrido à neurociência para saber como funciona a mente dos consumidores, como e por que compram este ou aquele produto. Assim, nós queremos desvendar este assunto e tenho a satisfação de falar com André Cruz, que é CEO da ACDI Neurobranding. Olha só, é muito bom ter você aqui, André. Muito obrigado pelo convite, Raul. Uma honra mesmo participar do programa, seu programa. André Cruz, é bom falar que eu sou dogueiro, sou esportista, são 2 pontos que valem a pena também. Mas sou fundador e diretor de estratégia da ACDI Neurobranding e criei a metodologia que une e cruza dados do branding, da estratégia e da neurociência, esse tripé. Eu comando um canal também no YouTube chamado Marca Ciência e Negócio, que vem aí com uma série de novidades em breve. Eu acho que o que a gente está falando aqui de cruzamento de dados, brand, estratégia e neurociência, é que a gente tem que pensar que isso tem foco em negócio. Então, a CDI é uma agência de negócio. A gente usa a neurociência em toda a nossa metodologia para validar processo e com ferramenta interna, mas para estratégia de marca e negócio, ou seja, geração de novos negócios, geração de melhores negócios. Melhores negócios, eu acho que é a palavra-chave. Muito bom, vamos começar por aí. Qual a relação da neurociência com branding, com estratégia, quando nós falamos de marca, produto e consumidor? São as emoções que comandam o comportamento do ser humano. Em específico, no domínio do consumo, a gente pode observar que a pessoa compra, as pessoas, nós compramos emocionalmente e depois a gente justifica uma decisão com uma lógica, com um argumento racional. O neurobranding, nessa perspectiva, ela usa o quê? Ela une pontos como marca e neurociência. A marca, a ciência é medida, mensuração, e a neuro é proveniente de cérebro. Então, o que eu tenho? Uma mensuração do sistema nervoso central. Então, quando a gente fala em neurobranding, o que a gente está falando é que a gente obtém um resultado, uma mensuração em relação à marca estratégia de algo que não é dito, mas que é coletado, é mensurado. E aí que está uma beleza. Se nós temos essa relação, o que eu tenho? Eu falo em marca, conceito, estratégia, eu falo uma coleta de dado implícito, em dado explícito, ao invés de falar num produto isolado. Se nós estamos falando que são sentimentos que por via de sentimento, que as emoções que estão no nosso corpo iniciam um impacto na mente, não tem como eu não mensurar o que está na mente para falar sobre algo relativo a consumo. Ou seja, para isso a gente precisa de método e equipamento neurocientífico para registrar e mensurar a atividade cerebral, e também para entender estado emocional que é exposto um consumidor. Quando um consumidor é exposto a algum estímulo, qual a reação fisiológica e psicofisiológica desse recrutado ou dessa pessoa. Ou seja, falar em neurobrand é falar em dado. E toda análise que envolve a neurociência aplicada implica numa análise estatística. Falar em brand é falar em dados. Portanto, quais os benefícios para as marcas? Isso é interessante. Agora começa a entrar nessa área que é bem bacana. Bom, por que neurobranding? Para ler, decodificar, codificar e ressignificar o que está na mente do consumidor e que não é dito pelo consumidor, mas que é captado. Ou seja, as pessoas falam de acordo com o que pensam, mas agem de acordo com o que sentem. Para as marcas, é fundamental conhecer esse efeito emocional. É fundamental conhecer um processo inconsciente que vai regular um indivíduo em relação a uma realidade que ele possui com a marca. E para conhecer o que está de forma inconsciente, eu preciso ter essa coleta neurocientífica. Ou seja, se a gente compreende melhor esses estímulos, eu estou falando que a gente consegue trabalhar muito melhor juntamente com os estímulos por o departamento de marketing, por exemplo, para mudar uma estrutura de como o consumidor tem que perceber determinada coisa, ou determinado produto. Então, entender, por exemplo, que memória está inscrita na mente do consumidor quando ele está diante de um estímulo da marca, seja logo, paleta de cor, campanha, comunicação, som, aroma, nós fazemos muito teste de fragrância. Qual memória está relacionada a um comportamento de consumo?
nessas pessoas? Tem uma memória de ser caro, barato, bom, ruim? Que memória tá? Olha como está alinhada a estratégia, entender essa percepção. Que neurotransmissor eu tenho que ativar em determinado momento para estimular algo da marca, né? Então, o que a gente está falando aqui é entrada em novos mercados, gerar um reconhecimento melhor de marca, um alinhamento melhor de marca, possibilidade de criar nova categoria de produtos, desenvolvimento estratégico de embalagem de forma mais precisa, identificar a oportunidade de mercado como brecha posicional não ocupada ainda, ajudar no estratégia da marca, ajudar na categoria de uma nova categoria de produtos. Ou seja, eu gosto de resumir que, se é mensurável, a metodologia CDI Neurobrand ela consegue atuar e, de alguma forma, ajudar. Agora eu pergunto bem direto. Por que a minha marca deve optar pelo Neurobrand e não apenas pelo brand? Os consumidores, eles experimentam uma marca ou um produto como um conceito, né? Ou seja, como um conjunto de propriedade, um conjunto de associações que vão dar a tal produto um significado especial. Conceito, como definição, é um modo que nós diferenciamos certo item de todos os outros que nós experimentamos. Marca é um conceito. Definir marca como um conceito vai nos ajudar a entender um aspecto importante do branding, que trata de entender o quê? Percepção do consumidor, que são os atributos intangíveis da marca, como imagem, notoriedade, lealdade, qualidade, qualidade percebida, valor de marca. Todos esses itens, todas essas áreas e partes estão relacionadas a um processamento de emoção. Eu tenho a visão que eu falo que a marca pertence aos consumidores. E é no coração e na mente dos consumidores que a sua marca deve estar. Essa marca não é minha, não é sua, é do consumidor. Se o consumidor está com sua marca, essa marca é dele. Se ele não está, você não vende para ele. Ou seja, a força da marca está ligada a essa capacidade que ela tem de criar uma memória na mente das pessoas por meio de uma experiência de conexão emocional. E brand verdadeira, né? Você não cria algo que não tenha base, não tenha solidez. Você cria marcas verdadeiras. Para isso, eu preciso entender o ser humano. É um círculo, é uma lógica, né? E entender o ser humano é ter que entender lógica, entender emoção. Emoção é o que está lá na nossa sobrevivência. Nós só chegamos onde chegamos porque nós temos um instrumento de sobrevivência que é a emoção, que faz reconhecer um perigo, por exemplo, e recuar ou não, ou morrer. Isso nos acompanha desde sempre. Então, se eu falo em ser humano, eu falo em emoção, eu falo em neuro. Se eu falo em consumidor, eu falo em brand, eu falo em estratégia. É um ciclo. No nosso olhar, não há como criar uma memória de marca ou não há como criar uma marca memorável no sentido de memorabilidade de memória e memorabilidade de longevidade se não houver esse entendimento do ser humano que eu tenho que entender de neurociência. Esse tripé, essa trinca, para nós funciona como se fosse um coração. Não é que uma área está separada da outra. As três bombam juntas. Em algum momento, 40, 40, 20, outro momento 30, 30, 40, em outro momento 20, 60, 20. Mas em todo momento não há como não pensar na estratégia do brand e na neurociência como um todo para nós. Aí, em estratégia, tomadas de decisão, portanto. Tomada de decisão. Eu vou fazer, perfeito? E qual é a melhor estratégia para se tomar uma decisão? É uma pergunta bem interessante. Estratégia para tomada de decisão. Bom, cruzamento de dados. Ponto. Mas, que cruzamento de dados? Dados implícitos e dados explícitos. E você também tem que ter um conhecimento, como nós acreditamos, profundo da marca e de estratégia dessa marca, onde ela quer ir, onde ela quer chegar. Marca num todo, não existe negócio sem uma marca atrás. Ou seja, aqui nós estamos falando que para que tenha uma assertividade, eu preciso entender primeiro um ecossistema dessa marca, tá? Entendendo esse ecossistema, eu consigo validar por todos as coletas de dados que nós fizemos,
seja interna da marca, externa da marca, pela neurociência, por ações de brand, por todas as ações de estratégia, e nós temos uma ferramenta para isso, aonde os dados se cruzam. Óbvio que eu tenho um objeto de estudo e aonde há um cruzamento de dados. Aonde há um cruzamento de dados, Raul, há uma beleza. Por quê? Porque não é um cruzamento do que eu acho que, mas é um cruzamento que veio de uma observação emocional de um consumidor, uma coleta de dados onde ele entrou mudo e saiu calado, porque o recrutado não fala nada no nosso processo. Como a gente trabalha EEG, eletroencefalograma, eye tracking, avaliação implícita, facial coding, né, análise de aroma, nós captamos todos esses sinais. Esse recrutado, ele não fala absolutamente nada, mas ele nos dá absolutamente todos os códigos necessários que a gente precisa, as respostas que dá. Todo esse cruzamento, dando match, nós afirmamos, há um ponto muito interessante para ser analisado. Quando esse ponto é analisado, em vários pontos ele tem realmente uma sedimentação muito clara, nós podemos afirmar que ali a gente pode ter um ponto muito claro para uma tomada de decisão. A tomada de decisão pelo nosso processo é padrão métrico acurado para permitir uma gestão precisa daquilo que a gente está colocando para, obviamente, o mercado. Nesse ponto, ele engloba a investigação de como o cérebro aprende e lembra, como a gente reage à recompensa, à punição, ao que nós vemos, sentimos, cores, aromas, imagens, né? A finalidade que nós precisamos é estabelecer uma relação entre o cérebro, aprendizagem, emoção, reação e consumo. Daí a gente começa a falar de uma marca emocional. Por quê? Porque eu entendi não um código que eu preciso falar, mas eu entendi um código que a pessoa se conecta emocionalmente sem nenhuma trava, né? Ou seja, para nós, os estímulos, eles fazem toda a diferença no comportamento, nas decisões, nas avaliações, nos julgamentos, e a marca, né, entra em absolutamente tudo isso daí. Nós estamos falando em neurobrand, que é uma metodologia sua. Agora vamos aos fatos. Você tem algum case para nos contar? Nós fizemos um projeto com uma rede varejista grande no Brasil e fora do país, muito interessante. Eles não estão com problema do que eles fazem, mas eles queriam entender aonde eles podiam potencializar algo que eles não estavam visualizando. Neurobranding. Então, foi um trabalho de efetividade das peças de visual merchandising para entender como o público percebe a marca, percebe a fachada e percebe essas peças para ver se davam isso. Óbvio que ferramenta neurométrica, como eletroencefalograma, eye tracking, avaliação implícita, todos nós fizemos. Monitoramento de jornada de consumidor em lojas com equipamento móvel. E o que foi muito interessante nesse projeto é que ele gerou 2 pontos. Claro que nós demos uma validação de absolutamente toda a fachada e do visual merchandising no ciclo que eles estavam trabalhando, e que foi muito acurada, né? Foi muito precisa. Mas nos trouxe uma beleza. O nosso processo, ele sempre nos surpreende no seguinte sentido. Como você está lidando com percepção e o inconsciente do consumidor, surgem dados e surgem métricas e surgem insights muito preciosos que a gente consegue utilizar a favor da marca. E, neste caso, sim, as fachadas, esse projeto revelou um ponto muito claro para eles que eles não estavam visualizando como deveriam, o que não é um problema, é uma solução. Por quê? Porque com essa mudança de olhar, sendo que todo o processo eles podem fazer interno, a percepção emocional do consumidor ele vai ser muito mais imediata, muito melhor do que ela já é. Imagine a potencialidade de uma marca dessas tá fazendo uma mudança no seu ponto de venda com o olhar da neurociência que o recrutado não fala absolutamente nada e a gente decodifica a percepção inconsciente dele. Esse é o trabalho que a gente entregou para essa marca. E que, gente, esse resultado praticamente é um resultado que você não consegue entregar no mercado sem essa mensuração e esse cruzamento de dados de todas essas fontes. É resultado de venda. Conversamos bem até aqui, mas nós queremos que você deixe aí o teu endereço para aqueles que precisarem de mais informações possam falar com você.
Bom, meu e-mail, andré@acdineurobranding.com.br. Site, www.acdineurobranding.com.br. Muito bom. Fico muito feliz de ter você aqui em Grandes Nomes e esperar que tenhamos ainda outras possibilidades de nos encontrarmos esse ano. Até a próxima!